nutróloga queridíssima, doutora Liliane Opperman, bem-vinda. Obrigada, meu amor. Vamos que vamos, Vamos que hoje... vamos. Não, e já adorei que abriu um solzinho, a gente aproveitou para botar cores. Ai, Pra precisava, dar aquela né? animação, não é verdade? Eu gosto do frio, mas eu brinco, eu gosto do frio com o céu azul, com o solzinho no céu, é gostoso, né? É melhor do que aquela chuva de verão que você também fica passando aquele calor em casa e não tem nada para fazer. Nossa, disse tudo agora. Disse tudo. Vamos lá, então, porque o nosso Fato ou Fake de hoje é sobre adoçantes. Olha, quanta coisa. Há tantos anos que os adoçantes estão no mercado, né? A doutora vai contar até um pouquinho aí dessa história e o quanto hoje na medicina vocês já têm muitos estudos relacionados e a gente consegue ter respostas mais concretas. Exato, e cada um é indicado para uma coisa, para cada objetivo. Tem hoje o que tem de melhor, hoje a gente pode falar, olha, o adoçante que é mais seguro e que realmente a pessoa pode utilizar, seja ela em gestação, é tal, nós vamos falar. Vamos falar disso, né? Nós vamos falar. Pra gente, tá muito completo e a gente vai seguir com a doutora Liliane Opperman no momento que estivermos só no YouTube, então vocês não desgrudem daí. 1 hora, tudo sobre adoçantes e edulcorantes. Eu tô adorando isso. Vamos lá? Primeiro Fato ou Fake na tela. Essa é uma tabela, então, que a doutora pediu pra gente colocar. Você quer já abrir com a tabela ou você prefere colocá-la em algum momento? Você me avisa, você que manda, doutora. Olha, na verdade, aqui essa tabela é para mostrar as calorias dos adoçantes, porque muitos adoçantes não têm calorias. Tá. E outros têm a mesma caloria por grama do açúcar. Mentira. Então, 1 grama de açúcar, ele tem 4 calorias. Mas qual que é a diferença? É que alguns adoçantes precisam de menos gramas para adoçar. Então, enquanto você precisa, às vezes, colocar ali 10 gramas de açúcar, meio grama de um outro adoçante pode fazer o mesmo dulçor sem a quantidade de calorias. Entendi, mas... não posso dar spoiler de fazer já essa pergunta. Calma, vamos guardar para daqui a pouco. Então, por exemplo, a gente tem a talmatina, que é 4 calorias por grama, mas ela adoça infinitas vezes mais do que o açúcar. Então, não se precisa dessa quantidade. Entendi. E a gente tem os adoçantes realmente que são 0 calorias. Tá. Como o neotame, o ciclamato, a sacarina, que todo mundo conhece, a estévia, a sucralose. E aí tem os de baixíssima caloria, eu esqueci de falar do acesulfame K, que também é 0 caloria. Aí tem os de baixíssima, como o manitol. O eritritol, que é um dos meus favoritos. Também gosto. Então é só para exemplificar aí relacionado à caloria comparada com açúcar. Muito bom. Então eu não vou queimar largada e já fazer essa pergunta, porque a gente vai passo a passo. Agora sim, vamos colocar na tela o primeiro fato ou fake. Olha lá. Os adoçantes são divididos em nutritivos e não nutritivos. A diferença é que um é repleto de nutrientes e o outro não. Fato ou fake? Fake, sim. A diferença existe os nutritivos e os não nutritivos. Isso é verdade. Mas que um é cheio de nutrientes e o outro não, a diferença é apenas aquilo que a gente já mostrou, que são as calorias. Não é nutriente nenhum. O que conta como nutritivo é o fato de ter uma caloria. Entendi. E não ter algum nutriente. Uau! Então, gente, eu não sabia que tinha adoçante com caloria, não. Já começamos muito Já bem. começamos. Já tem perguntinhas. Vão mandando aí, colocando seu like aí no YouTube também. Vamos pro próximo? Fato ou fake? Olha lá. Todo adoçante a ser consumido possui uma ingesta diária aceitável. Fato. A gente tem que pensar o seguinte. A grande parte dos adoçantes não são naturais. São substâncias feitas em laboratório, assim como os medicamentos. E tudo que não é da natureza, que é uma substância inventada pelo homem, ele precisa ser estudado. Seja ele um medicamento, seja ele um aditivo alimentar, um adoçante. Então, as substâncias precisam ser testadas em animais, testadas em estudos para se perceber ela é segura até que ponto. Qual a diferença, por exemplo, de um remédio, até onde ele é remédio e a partir de onde ele é veneno. Entendi. Então, assim como essa regra vale para os medicamentos, para os adoçantes é a mesma coisa. Então, aquele pessoal que pega o adoçante e esguicha, gente, vou falar uma coisa, 2 gotas de adoçante bem mexidas, adoça mais do que 8 gotas que a pessoa põe assim, faz aquela mexidinha com um copo.
Tá. Então, assim, é ter a paciência mesmo. Põe lá 2, 3 gotinhas no café, mexe bastante. Bem. Tá. Não, a pessoa vai no esguicho. No esguicho, é. Eu já fui uma dessas, tá? Eu aprendi. Eu de vez em quando dou uma exagerada, tem que dar uma segurada. Mas vamos aproveitar então essa questão que você comentou do aceitável. Se é aceitável, a gente pode colocar como seguro ou não, essa palavra seguro. É que assim, a gente tem que entender a partir de que momento que aquilo vira exagero. Ok. Então tem gente que não é só o adoçante de mesa que a pessoa utiliza. Ela usa um monte de produtos diets que ela tem que contabilizar, industrializados. É barrinha com adoçante, é shake com adoçante. Quando a gente fala de doces, principalmente, a quantidade de adoçante utilizada para trazer o mesmo dulçor de um açúcar, por exemplo, uma torta de limão diet. Você imagina a quantidade daquilo, fora o cafezinho que a pessoa vai adoçar depois. Entendi. Então não é assim, não tem calorias, então a gente pode à vontade. Não é assim. Não é assim. Tem que ter um... Tem que ter uma parcimônia, existe a tabela, que a gente não trouxe para não ficar muito matemático aqui, mas quem quiser saber mais, a tabela com as quantidades permitidas para cada adoçante. Legal, isso tem na internet? Isso tem nossa, muito fácil na internet, e aí a pessoa pode realmente ter essa consciência. Combinado. Não vou fazer a minha pergunta ainda de $1 milhão. Daqui a pouco. Próximo fato fake. Olha lá. Os adoçantes são divididos em artificiais e naturais. A diferença é que os naturais não têm contraindicações. Será? Fake. Se a gente for pensar, o açúcar é natural. É. E ele tem contraindicação para pacientes, por exemplo, diabéticos. Sim. Não é? Então, tudo na vida, até um paciente, por exemplo, com insuficiência renal, que ele tem contraindicação, excesso de água. Então, a gente tem tudo na vida, tem contraindicação, tem dosagem permitida, mesmo sendo natural, Tá. porque muitos são naturais, mas, por exemplo, eles podem causar diarreia com uso excessivo. Quais seriam eles? Comenta um pouquinho, doutora. Olha, os naturais que a gente pode falar é a estévia. A estévia ela é extremamente segura. Aí tem os álcoois de açúcar, que são feitos a partir do açúcar, sorbitol, maltitol, manitol. Esses causam a diarreia que eu falei. Tá. Os outros adoçantes, os mais conhecidos, aspartame, ciclamato, sacarina, acesulfame K, eles foram, a maioria, criados em laboratório por acidente. Então, não se estava ali desenvolvendo um adoçante. Por exemplo, acho que o ciclamato ou a sacarina estava sendo desenvolvido para um tratamento de úlcera, como se fosse um remédio, e ao fazer aquela substância se testou e viu que era doce. E que não tinha caloria. E que não tinha caloria e, por acaso, adoçava. Então, a maioria dos adoçantes foram descobertos por acidente, buscando uma coisa, encontrando outra. Que interessante. É. Já já a gente vai falar também especificamente de cada um deles, até eu acho que esse momento a gente vai guardar para quando estivermos no YouTube, que é o nosso conteúdo exclusivo, porque você trouxe todos. Mas eu vou colocar o próximo fator fake na tela. Olha lá. Fato ou fake? Existe um adoçante natural cujo excesso está relacionado com aumento de triglicérides e gordura no fígado. Fato ou fake? Doutora Liliane Oppmann vai falar daqui a pouquinho. Gente, isso aqui é importante, hein? Segura. Doutora, deixei este fato ou fake na tela. Olha lá. Existe um adoçante natural cujo excesso está relacionado com aumento de triglicérides e gordura no fígado. Ai, meu Deus, medo da resposta. É bom ter medo, hein? Fato! Fato! Fato. Esse adoçante, ele é a frutose, que a gente trouxe aqui, né, para exemplificar. Porque muitas pessoas pensam, é de fruta, não tem a estimulação da insulina. Se acreditou-se por muito tempo que a frutose ela seria um bom substituto do açúcar, mas ele tem predileção em excesso para acúmulo de gordura no fígado. Entendi. E aí a gente vê claramente muitos pacientes diabéticos ou muitos pacientes que são saudáveis, e são mesmo, consumindo uma quantidade muito grande da própria fruta. A própria fruta vira ali um item como se fosse uma compensação na dieta. Então, já que eu comi uma carne no churrasco com a picanha e assim eu vou me encher de abacaxi. Entendi. Aquilo é muita frutose. Pessoa Entendi. à noite, às vezes, à noite eu sou super leve, doutor, eu como só frutas. Só frutas.
E aí a gente tem percebido, né, com vários estudos, e mostrando que assim, é importante também entender que isso é um açúcar, vai ter predileção para armazenamento como esteatose. E qual que seria então a vantagem de utilizar? Ele adoça mais do que o açúcar. E aí a gente usaria menos. E aí usaria menos. Mas a minha pergunta é a seguinte, aproveitar este momento, você citou aí uma questão, que é alterar a insulina. Adoçante altera a insulina tendo calorias ou não? Isso tem sido estudado muito recentemente. Tá. E alguns estudos têm mostrado o seguinte: quando a papila gustativa percebe o sabor doce do adoçante, há uma mensagem para o cérebro do opa, chegou açúcar. E o cérebro, dentro das suas conexões, né, com todas as glândulas, opa, chegou açúcar, então produz insulina. E aí essa pessoa produz insulina, só que não é açúcar. O que vai acontecer? Hipoglicemia. Eu tenho uma tia, depois eu quero que ela assista, e ela consumia muita Coca Zero. Às vezes ela acordava, passava o dia, Coca Zero, a gente avisa, né, que santo de casa não faz milagre. E um dia, ela pegando uma estrada, e na Coca Zero, ela fez uma hipoglicemia, que ela acordou, só por Deus sabe lá onde, foi chamada por pessoas, ela não lembra de nada, graças a Deus não aconteceu nada, mas foi uma hipoglicemia induzida por adoçante. Então, assim, não existe só os estudos. Uau. Eu presenciei, eu vi isso e cada vez mais eu tenho relatos de pacientes que falam, nossa, eu estava super bem, aí eu tomei um chá com adoçante à tarde e comecei a ficar com taquicardia, com sudorese. E meio tonto e tal. Ou né? seja, é um perigo usar um alimento com adoçante sem caloria nenhuma. Por exemplo, Coca Zero, por exemplo... refrigerante. Refrigerante zero, exato. Tem perguntinha do público, mas agora eu preciso fazer uma outra pergunta. Então, assim, olha lá. O fato de alterar a insulina, por exemplo, já, vou dizer por experiência própria, já não é interessante então para mim, porque eu sou low carb, não só diminuindo carboidrato, assim, não tem caloria. Mas se altera a minha insulina, já não tem sentido o meu estilo de vida, porque o meu estilo de vida é voltado para deixar uma insulina equilibrada. Então, se, mesmo não tendo caloria e não sendo um super carboidrato, ele eleva a minha insulina, o estilo de vida low carb está por água abaixo. Você acabou de mudar toda a estratégia do dia a dia. Mas se eu te falar que tem um adoçante low carb chamado talmatina, que ele é perfeito para quem faz dieta low carb. Ele tem caloria, porque o problema não é só estimular a insulina. A gente até precisa de insulina. Se você não tivesse insulina nenhuma... Sim, claro. Né, você seria diabética, então assim, diabética tipo 1. Então assim, o problema é estimular a insulina chegar a uma corrente sanguínea que não tem nenhum carboidrato. Fica lá. E aí vai fazer uma hipoglicemia. Entendi. Desde que exista nutrientes para essa insulina agir, e esse estímulo sendo fisiológico, né? Porque o ser humano não foi feito para consumir açúcar nem adoçante. O ser humano foi feito para consumir alimento in natura, nem cozido. Verdade. Se a gente for pensar, antes de existir o fogo, já se comia raízes, porque o nosso trato digestivo foi feito para receber alimentos com fibras, crus, que demoraria muito tempo para ser absorvido e que teria muito pouco estímulo da insulina. Entendi. Mas a industrialização, toda a facilidade alimentar somado com o sedentarismo... E com o prazer. E com o prazer, né? E todos os estímulos atuais, né, que a gente tem, a gente é consumido por vendas o tempo inteiro, né? Alimentos, açúcares, adoçantes, uma quantidade de informações muito grande. E o estilo de vida hoje, as pessoas estão cada vez mais com síndrome metabólica. E vamos juntar o Lé com o Cré daqui a pouquinho. Você já vai falar então dessa categoria de adoçantes. Claro que já que se você quiser usar esse, né, dá sua opinião, esse pode ser bacana. Já, mas agora a perguntinha do público. Aliás, antes da perguntinha do público. Estão pedindo a tabela, aquela tabela que você deixou. Já está no Instagram, Glaucia acabou de me avisar, @VocêBonitaTV, a tabela tá lá pra vocês. Vamos lá. Letícia, obrigada, um beijo. Quantas colheres de açúcar cristalino eu posso colocar no café? Nossa, Letícia, que pergunta difícil, porque eu vou falar a verdade, viu? O café não deve ser tomado nem com adoçante. Ele deve, e assim, eu tenho muitos pacientes que estão aprendendo a tomar o café puro. Você está conseguindo, doutora? Conta pra mim, porque eu não tô ainda. O segredo
Não, eu aprendi a diminuir a gota. Eu entendi que se eu colocar 2 gotas de estévia, que eu vou falar qual que é o adoçante que eu uso, tá? Então, estou falando um pouco do que tem na minha casa, a gente usa estévia, e mexer muito bem, ele dá o mesmo dulçor do que se eu colocar 6 gotas e mexer mais ou menos. Então, assim, o problema de tomar café com açúcar é que muitas vezes esse café, ele é aleatório, né? Sim. Não é assim, um cafezinho de manhã com açúcar e mais um ovinho mexido com uma fruta e aquela coisa balanceada. Não, as pessoas, muitas vezes, elas acordam e tomam só o café preto com açúcar e aí cai naquilo que a gente estava falando, porque o café quase não tem caloria. E o açúcar vai estimular muito mais a insulina, só que às vezes a pessoa não se alimentou. O melhor momento é sempre junto com comida, seja após um almoço. Ou seja, comendo alguma coisa no café da manhã com ele. Isso, e assim, quantidade de café tem que ser limitada, tá? Por conta de uma série de coisas. Ele é um estimulante. Tem pessoas que têm insônia, agitação, ansiedade, a gente vai conversar, ela toma 6 cafés expressos por dia. Mas então eu vou fazer a pergunta de $1 milhão. Ok. Já entendemos que o corpo não foi feito nem para consumir açúcar, nem para consumir adoçante. Doutora Liliane Opperman, o que é menos pior, açúcar ou adoçante? Nossa, depende da situação. Para um diabético, sem dúvida, é melhor o adoçante. Para quem está num processo de emagrecimento? Num processo de emagrecimento que tem um começo, um meio e um fim, adoçante. Por quê? Porque existe processo de emagrecimento e existe processo de manutenção. Sim. Na manutenção, lembra só, gente, eu não sou nem a favor de se consumir o açúcar branco puro, como a Letícia sugeriu. A gente tem que lembrar que os alimentos têm açúcar. Você vai consumir uma bolacha de água e sal, ela vai ter açúcar na composição. A gente vai, por exemplo, numa festa, comer um salgadinho, você vai ver como que ele é feito, ele tem açúcar. Não só os alimentos doces têm açúcar, os alimentos salgados também têm. Então é esse açúcar, não é o açúcar declarado que você pega lá a colher, 2 colheres. É o açúcar que já está na nossa alimentação, que nem sempre é natural. Muitas vezes é o pão que não é o integral. Muitas vezes é o arroz que não tem glúten, mas é o arroz branco, então ele também vai fazer um estímulo da insulina. Então a gente tem que entender que tudo isso e todos os tipos de carboidrato dentro do nosso organismo viram açúcar. Mas eles estocam como gordura. É uma confusão, doutora. É uma confusão, o segredo está na moderação. Se eu pudesse dar um conselho de $1 milhão, seria assim, enquanto as pesquisas, porque a medicina, ela é a ciência das verdades temporárias, porque aquilo que se estuda hoje, daqui a um tempo se conclui que aquilo que era provado tem que sair do mercado e se lança uma nova coisa que parece ser melhor, mas só o tempo vai dizer. Então, o conselho de $1 milhão é faça revezamento dos adoçantes. Revezamento. E não usa só um. E, tipo, lá em casa, a gente dá preferência para a estévia, mas a talmatina, ela entra, o eritritol entra. Se eu vou num lugar, tem uma reunião com alguém, eles têm o ciclamato com a sacarina e me oferecem um cafezinho, excepcionalmente eu vou aceitar, não vou deixar de tomar. Ponho lá 2 gotinhas, mas aquilo é uma exceção. Entendi, não é o todo dia. Exato. Muito bom, gente. Tem um monte de perguntinha lá no nosso Instagram, a gente vai responder, tá? Nós temos o tempo daqui a pouco do YouTube todo pra gente continuar falando muito, então fique com a gente. Próxima perguntinha do público, né? Olha lá, Débora, obrigada, um beijo. Algum adoçante tem a capacidade de alterar o paladar e gerar compulsão por doces? Que pergunta ótima. Fato. É verdade. E você sabe que alguns adoçantes são utilizados para realçar alimentos. E realçador de alimentos, que são desde alguns adoçantes até o ciclamato monossódico, que é um sal que as pessoas conhecem muito bem, quando se faz esse efeito de realçar o alimento, deseduca as nossas papilas gustativas. Então é aquela pessoa que de repente ela vai comer uma maçã e vai achar sem graça, ela vai comer uma carne preparada ali com ervas e um pouquinho de sal e vai achar sem sal. Entendi. Essa coisa da gente superestimular o paladar é ruim, porque a gente vai começar cada vez mais a criar alimentos industrializados com esses realçadores de sabor. É o tal do paladar infantil. É o paladar infantil deseducado, porque existe o paladar... infantil da... Existe o paladar infantil educado. Sem dúvida, filha da Glaucia, Gigi. Isso, a minha do meio também, viu? Belezinha. Pra você ver que nem sempre é a mãe, tá? Foi bom ter 3 filhas, porque se eu tivesse só a Lara, eu ia achar que eu sou o máximo e que eu tenho a vantagem, mas eu tenho 3 filhas, cada uma é de um jeito. Uma, inclusive, detesta refrigerante.
me fez sair do cinema para ir comprar, porque dentro da sala de cinema vendia pipoca com refrigerante. Famoso combo. Não, vamos sair, mamãe, vamos lá fora no shopping achar uma água. Nunca uma água foi tão difícil de achar. Olha só, mas ela falava assim, legal. não, é só hoje pra gente não perder o filme, toma aí. Ela, não vou tomar, é horrível, tem gosto de remédio. Então, olha isso. Tá vendo? Sensacional. Não, e assim, a gente brinca, né? Trocados na maternidade. A Glaucia fala que a filha dela parece comigo e meu filho parece com... Porque assim, é engraçado, né? E bom, enfim, os exemplos é o que a gente bate na tecla e são incríveis. A gente precisa dar exemplos, bons exemplos, a gente se esforça. No entanto, as crianças também vão tendo a sua... Eu fui uma criança que não tive muitos hábitos, não, saudáveis, até porque não se tinha Eu também conhecimento. não, exatamente. Eu comia muito aqueles salgadinhos, chips, eu comia bolachas recheadas, refrigerante. E a bisnaguinha? Nossa, e o saco de bisnaguinha? Um clássico. Saco de bisnaguinha. E aquele docinho que vem naquele potinho marrom assim, ó, termina com et. Isso mesmo. Não é? Tem aquele que também toma que termina com inho. Mas sabe esse marronzinho? Existe a versão com talmatina e eritritol. Jura? O creme de avelã, né? Ai, bom demais, É né? o creme de avelã maravilhoso. Ai, meu Deus, que papo bom, né, gente? Mas então, hoje tudo tem adaptações. Vamos lá, perguntinha do público. Pati, minha amiga querida, um beijo. Estévia perde suas propriedades quando aquecido? Estévia perde propriedades... saiu 2 vezes. Então, assim, vamos falar dos adoçantes quando mudam, né? O aspartame perde, e não só perde, não, a estévia tudo bem, tá? Mas uma dica é sempre não levar na panela. Porque a reação do aquecimento é uma reação química, que se estuda para algumas coisas, alguns se concluíram, o aspartame ele perde e ele ainda libera ele é formado por aminoácidos, ele libera uma outra substância ainda que é tóxica. Tá. Então, é sempre, o alimento pode estar quente, mas fora da panela. Tá. Assim é preferível para tudo. Para tudo. Porque muda a molécula, né? Isso. Quando aquece. E tem os adoçantes específicos para ir ao fogo. Que a gente vai falar daqui a pouco. Não, fala alguns, vai, que são os melhores. A sucralose pode ir ao fogo, a estévia pode ir, o eritritol, a talmatina. Talmatina também. O sorbitol. Sorbitol. Tá. Sorbitol e xilitol, eles estão muito em sorvetes. A maioria porque ele além de ter o dulçor, ele dá essas consistências também. Entendi. E alguns funcionam como conservantes de alimentos. Então aí é mais complicado ainda, né, doutora? É mais complicado. Eu vou colocar um fator fake daqui a pouquinho, porque o negócio é o seguinte. Durante o horário eleitoral gratuito, você já sabe, a gente vai dar aquela paradinha na TV. Mas o Você Bonita continua no site da TV Gazeta, no aplicativo da TV Gazeta, no nosso canal do YouTube, que é um verdadeiro sucesso. Gente, as pautas, assim, quem tem o hábito de deixar ali, né, ativo para receber as pautas do dia, e eu sei que muita gente de outros países, é tão legal, tem tanta visualização, não fique de fora. Então vai lá, youtube.com/Você Bonita, porque a partir de agora você fica com a gente ao vivo no YouTube, não perde nada por aqui.